Seja muito bem-vinda para a nossa primeira aula do nosso workshop Professora de Balé com Maestria. E para quem é esse evento, Mari? Bora lá! Esse evento é para quem já dá aulas, mas não tem formação e deseja regularizar a sua profissão, melhorar as suas aulas, reciclar seus conhecimentos. E também é para quem tem o sonho de ser uma professora de balé, para dar aula em escola, academia, numa ONG, em igreja ou até no seu próprio espaço, ou ainda para quem deseja se aprofundar no estudo do balé como bailarina sem a intenção de dar aulas. Nessa série de aulas eu vou te mostrar como é possível você se tornar uma professora de balé formada pelo método TBD com reconhecimento do MEC e ainda ter uma renda extra como professora de balé. E eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade. Afinal, como assim eu me tornar uma professora de balé formada sem fazer uma faculdade de dança? Como é que isso é possível? Eu também acharia isso uma loucura se eu mesma não tivesse visto minhas alunas conseguindo se tornar professoras formadas com um certificado reconhecido pelo MEC. E em poucos meses após a formação, estarem dando aula e fazendo uma renda extra como professora de balé. Como é o caso da Leila, que se formou como professora de balé pelo método TBD com reconhecimento do MEC e hoje dá aulas em casa fazendo renda extra. Ou ainda a Josi, que começou balé depois de adulta, se formou como professora de balé com método TBD, reconhecido pelo MEC e hoje ministra aulas em casa como uma forma de renda extra. Assim como a Andrea, que já dava aulas com o método tradicional na sua escola, mas através do método TBD ela conseguiu melhorar a qualidade das suas aulas. E ainda a Carol Braida, que é dentista e depois de se tornar professora de balé pelo método TBD, reduziu a carga horária no consultório para dar aulas de balé para crianças em uma escola de dança onde foi contratada. Eu passaria horas aqui mostrando para você as minhas professoras de balé que se formaram pelo método TBD com certificado reconhecido pelo MEC, dando aulas de balé com confiança e fazendo uma renda extra através da sua paixão. Muitas delas iniciaram no balé depois de adulta e nasceu o desejo de se tornar professora de balé, para ajudar outras pessoas a terem acesso ao balé. Algumas dedicam seu tempo dando aulas para crianças e outras preferem ali os pré-adolescentes, adolescentes e tem também as professoras que se apaixonam pelo ensino para adultos. E sabe o que é melhor? É que você pode trabalhar não apenas em escolas e academias de dança, mas também em ONGs, igrejas, como um trabalho voluntário ou pago. Ou ainda trabalhar dando aulas online em um pequeno espaço aí na sua casa. Enfim, você também pode se tornar uma professora de balé que dá aulas de balé com confiança usando o método TBD com o reconhecimento do MEC e fazendo uma renda extra. E melhor, né? Ajudando outras bailarinas a realizar o sonho de dançar balé. Mas para isso você precisa conhecer um pouco mais sobre o caminho que essas professoras seguiram para chegar lá. E se você ainda não me conhece, bora lá! Eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e professora de balé há mais de 20 anos. Eu já ajudei mais de 2.000 alunas a se tornarem bailarinas com o método TBD e centenas de bailarinas a se tornarem professoras de balé. Mas hoje eu tô aqui para te mostrar o caminho que você deve seguir para se tornar uma professora de balé devidamente regulamentada através da certificação do MEC. Mas antes de eu te contar como que funciona a formação em professora de balé pelo método TBD, deixa eu te contar como é que esse método surgiu. Eu comecei balé por volta de uns 11 anos de idade em uma escola que era bem fraquinha, onde as aulas ali eram mais recreativas. E com 17 anos eu passei a fazer balé com um professor mais exigente, onde eu fui obrigada a estudar balé de verdade se eu quisesse ser uma bailarina. Porém, eu nunca estudei balé com métodos tradicionais e isso me obrigou a desenvolver o meu próprio método para aprender balé, onde eu focava a minha percepção corporal para entender os movimentos. O resultado foi que em 4 anos eu saí de uma bailarina mediana que mal tinha controle do próprio corpo para uma bailarina profissional que ganhou diversas competições e dançou em várias companhias. Inclusive eu fui dançar
e em Cuba. Ou seja, a maneira como eu estudei balé acelerou o meu aprendizado. E com 21 anos, eu comecei a dar aulas de balé aplicando o meu método. Porém, nessa mesma fase, incentivada pelo meu pai, que não acreditava que balé era uma profissão que me sustentaria, eu fui fazer faculdade de fisioterapia. E lá eu pude aprender mais sobre o corpo humano e aprimorar ainda mais o meu método de ensino do balé. Contudo, quando a faculdade terminou, eu comecei a trabalhar como fisioterapeuta. Pós-graduação, mestrado, e o salário que eu ganhava como fisioterapeuta era assim bem maior do que eu ganhava como professora de balé. Então, eu decidi largar o balé e focar apenas na fisioterapia. Mas eu não estava feliz. Por 6 anos eu me dediquei à fisioterapia. Ganhava bem, mas parecia que me faltava algo. Então, eu decidi voltar para o balé como bailarina adulta. E eu me deparei com uma triste realidade. O método de ensino para balé adulto não me ajudava a evoluir como bailarina. Na verdade, me fazia se sentir imprópria para o balé e até frustrada com o meu desempenho. Foi então que me caiu uma ficha. E se eu estava passando por isso, muitas outras bailarinas também estavam. Então eu tomei a primeira decisão mais importante da minha vida. Eu larguei a fisioterapia e abri a minha escola de dança. Afinal, precisava que meu salário superasse o da fisioterapia para que minha família não me criticasse, achando que eu estava enlouquecendo com essa decisão. Contudo, ter uma escola de dança não é tão simples assim. Os alunos demoram para aparecer, por mais que você invista em divulgação. E quando aparecem alunos interessados em fazer ali uma aula experimental, poucos comparecem na aula. E dos que comparecem, menos ainda fecham a matrícula. Então eu comecei a fazer vários cursos de marketing para tentar atrair mais alunos. E até que funcionou no começo. Mas a taxa de desistência que acontecia todo mês me mostrava que eu estava trocando 6 por meia dúzia. O que chegava de aluno novo, saía de aluno velho. Ou seja, alunos novos chegavam e os antigos cancelavam, justificando milhares de motivos. Foi então que eu percebi que não bastava as minhas aulas serem boas. Elas precisavam ser envolventes. E foi aí que eu lapidei ainda mais o meu método para que os meus alunos desejassem continuar, pedissem mais cursos. Essa estratégia funcionou muito bem por 8 anos na minha escola presencial. E, paralelo a isso, eu fundei o Balé Online em 2017 para dar aulas pela internet para bailarinas que não tinham como frequentar a minha escola devido à distância. E assim eu passei a ter alunos no mundo todo. O Balé Online cresceu e eu cheguei em um momento que eu não tinha mais tempo para me dedicar no online e nas aulas presenciais. Eu tinha que fazer uma escolha. E nesse momento eu tomei a segunda decisão mais importante da minha vida. Em 2019, antes da pandemia, eu vendi a minha escola de dança para me dedicar somente ao ensino online. E foi aí que veio a pandemia, o Balé Online bombou e meus alunos queriam mais cursos. Então eu criei curso de balé intermediário, curso de ponto online e os meus alunos continuavam pedindo por mais e eu não conseguia atender a demanda que eu tinha criado. Eu pensei em contratar professores, mas nenhum trabalhava com o meu método e eu poderia colocar tudo a perder. Então eu decidi formar os meus professores, meus alunos que desejavam começar a dar aulas de balé com o meu método e também minhas alunas que já eram professoras de balé passaram a fazer o meu curso de formação para professores para darem aulas usando o meu método com o reconhecimento do MEC e faturando uma renda extra com balé. Hoje eu tenho professoras formadas pelo método TBD que dão aulas na Academia do Balé Online. Outras dão aulas em casa de forma autônoma. Ou ainda as que dão aula em escolas de balé presencialmente. E também as professoras que dão aula em suas próprias escolas de dança. Tudo isso foi possível porque elas tiveram acesso ao método Maestria. E hoje sabem dar aulas com confiança, sabendo que não vão machucar seus alunos, sabendo como estruturar uma boa aula de balé, como acelerar o aprendizado do aluno, como encantar os alunos. Hoje essas professoras sabem como atrair novos alunos e como reter seus alunos. E é exatamente isso que eu quero te ensinar nessa série de aulas. Um método, um caminho para que você tenha a formação como professora de balé com o reconhecimento do MEC, mas mais que isso, para que você saiba realmente como atrair, reter seus alunos.
Mas para a gente falar sobre o método maestria, a gente vai primeiro ter que entender quais são os caminhos para alguém se tornar uma professora de balé. O primeiro caminho mais comum é o caminho que eu chamo caiu de paraquedas. É quando a pessoa é ou foi bailarina, começa a se destacar como bailarina e é convidada como assistente para acompanhar as aulas da professora em turmas mais novas. Depois, ela é convidada para dar uma aula e vai substituindo a professora quando necessário, até que ela passa a assumir a primeira turma. E depois vai assumindo outras turmas. E quando vê, se tornou professora de balé, que dá aulas com a experiência que teve como bailarina. O problema disso é que essa professora não passou por todo o processo de formação, não estudou o corpo humano e muitas vezes nem tem um método de ensino de balé para seguir. Dá aulas pela experiência, sem ter a visão geral de uma professora formada com um método. Geralmente repete o que aprendeu como bailarina, trazendo também os erros e acertos de outras gerações, sem muitos ajustes à atual realidade e as particularidades dos nossos alunos, aumentando o risco, assim, de se sentirem inseguras com baixo desempenho dos alunos e pior, expondo, sim, esses alunos a lesões, por simplesmente não terem estudado de verdade sobre as boas práticas para evitar lesões. Existem também um segundo caminho, que eu chamo de professora formada, mas sem método. É aquela pessoa que é ou foi bailarina, decide fazer uma faculdade de dança ou educação física para se formar como professora, estuda sobre o corpo humano, mas estuda superficialmente sobre balé. Então, depois de aproximadamente 4 anos ali, ela se forma e começa a dar aula pela experiência de bailarina, mas não tem um método para seguir, o que acaba gerando insegurança nas suas aulas. Na hora de escolher como conduzir a progressão das aulas, não sabe como fazer, sem contar que na maioria das vezes não aprendem na faculdade como atrair e reter alunos. E existe também o terceiro caminho, que eu chamo de professora com método, mas sem a formação, onde ela é ou foi bailarina, decidiu ser professora de balé e escolhe um método tradicional para seguir, para ser guiada no seu ensino. Faz a formação do método e segue esse método nas suas aulas. O problema é que a maioria dos métodos tradicionais, eles ensinam o que você deve ter nas suas aulas e quando você deve ensinar os movimentos para os seus alunos. Porém, a maioria deles não ensina como ensinar usando a percepção corporal do aluno. Foram métodos desenvolvidos para formar bailarinas e bailarinos profissionais, o que pode desmotivar a grande maioria dos seus alunos que estão na sua sala de aula e que não têm físico e nem idade para se tornarem profissionais. Ou simplesmente não querem. Alunos que estão na sua sala de aula de balé porque têm o sonho de aprender balé, porque procuram no balé uma maneira de aprimorar outras modalidades de dança que já fazem, ou ainda que vêm nas aulas de balé um hobby, uma atividade física e que não se sentem atraídos pelos métodos tradicionais. E eu sei que você provavelmente está em um desses caminhos ou está prestes a entrar. Não te critico por isso, muito pelo contrário. Foi vendo esses caminhos que eu decidi criar um quarto caminho. Sim, eu criei o quarto caminho, que eu chamo de dar aulas com maestria, onde você pode ser ou ter sido uma bailarina, mas nesse momento você gostaria de ser uma professora de balé devidamente regularizada e segura para dar suas aulas. Ou às vezes até você já dá aula, mas sente necessidade de seguir um método que te ajude a dar aulas mais envolventes, que acelere o desenvolvimento nas suas alunas, um método que não diga apenas o que e quando ensinar, mas sim que aprofunde sobre como ensinar. Como funciona o corpo no processo de aprendizagem do balé. Esse método existe e se chama maestria. Agora que você já entendeu o caminho, vamos entender de vez como é que funciona o método maestria. Então, o que acontece? No método maestria, eu entendo que para uma professora conseguir dar aulas com maestria, com qualidade, com confiança, ela precisa de alguns pilares. Aqui a gente trabalha basicamente com 3 pilares. O primeiro pilar é sim o método. O método que você vai usar para dar aulas vai fazer toda a diferença. Aqui a gente trabalha com o método TBD, que é o método
técnica de balé em detalhes, sim? A gente vai aprofundar nesse método nessa aula de hoje, daqui a pouquinho. Mas esse é o nosso primeiro pilar para uma professora conseguir dar aula com maestria, se sentindo segura do que está fazendo, conseguindo ter a visão do todo. Depois a gente tem um segundo pilar, porque não basta, lembra que eu falei que eu descobri quando eu tinha minha escola de dança que não bastava eu dar uma aula boa, eu precisava dar uma aula que envolvesse meus alunos, de alguma maneira atrair mais aluno, reter os meus alunos. Pois bem, aí a gente vai para o nosso segundo pilar. O nosso segundo pilar, ele tem foco nas coreografias que a professora, que você como professora vai criar no espetáculo que vai ser criado para que esse aluno dance. Isso aqui é uma das coisas mais poderosas que a gente pode usar para reter alunos. A gente vai falar bastante desse pilar aqui na nossa próxima aula, na nossa segunda aula. E a gente tem também o terceiro pilar. O terceiro pilar é mais voltado para saúde financeira da professora. Gente, olha, eu sei que dar aulas de balé é uma paixão, né? Para quem está entrando para esse mundo, olha, você vai amar, é delicioso, mas a gente tem contas para pagar. E muitas vezes eu vejo professoras não tendo uma saúde financeira. E se eu não tenho uma saúde financeira, não importa que eu seja uma ótima professora, que eu consiga envolver os meus alunos ali, consiga manter eles na minha sala de aula, se eu não tenho uma saúde financeira, vai ficar difícil eu arcar com isso. Lembra que eu larguei a fisioterapia para ser professora de balé? Pois bem, eu precisei aprender na marra como fazer isso. Para quê? Para que eu tivesse uma saúde financeira, para que me permitisse fazer o que eu amo. Então, aqui em maestria, a gente também tem esse foco na saúde financeira mesmo do professor, que é aqui onde a gente entra com a questão de renda extra. Sim, eu vou dentro de maestria, renda extra. Dentro de maestria, eu ensino os meus alunos como fazer isso. Aqui a gente vai ter na aula 2, eu vou falar para você algumas possibilidades de renda extra que muitas vezes não está no seu radar. E além de renda extra, como aumentar a quantidade não de aulas, mas de alunos que você tem. Sim, não necessariamente de aulas, mas de alunos, tá? A gente vai abordar esses dois pilares na nossa segunda aula. O que eu preciso que você entenda aqui? Que quando eu falo do método maestria para aprender a ser uma professora de balé, eu estou falando desses três pilares, tá? Tudo isso foi aprovado pelo MEC, então quem se forma por maestria tem o reconhecimento do MEC através de um curso de extensão, ok? Esse é o método maestria, mas vamos entender agora como é que funciona o método TBD, o método que eu uso para dar aulas para as minhas alunas. É um método que vai sim acelerar o aprendizado da sua aluna. Vamos parar um pouquinho para pensar, né? O que é balé? Balé é movimento, sim? A gente ensina para os nossos alunos passos, movimentos, tá? Esses movimentos, eles precisam ser aprendidos pelo corpo do nosso aluno. Como que funciona esse processo de aprendizagem? A gente chama isso de aprendizagem motora, sim, é que nem aprender a andar, aprender quando a criança começa ali a engatinhar e depois ela passa a andar, ela passa por um processo de aprendizagem onde o músculo, o corpo dela entra num processo de aprendizado motor. A gente, para ensinar balé para uma pessoa, ela também vai passar por esse processo de aprendizagem motora. Cada pessoa tem a sua velocidade nessa aprendizagem, mas o que a gente sabe sobre aprendizado motor? A gente sabe que ele é feito por uma ligação, a gente chama de caminho neural. Caminho neural. Para eu aprender a fazer um tandi, sim, para eu aprender a fazer isso aqui, para eu ensinar isso aqui para o meu aluno, eu vou desenvolver lá no cérebro dele um caminho neural, um processo onde vários neurônios se conectam e criam um caminho, onde o cérebro entende que um tandi, ele precisa lá ter a postura e tal, e ele precisa levar pelo calcanhar, e ele precisa esticar, ele precisa voltar, enfim. O que eu preciso que você entenda agora é que é feito um caminho neural quando você dá uma aula de balé para qualquer pessoa. Qualquer passo que ela vai aprender, ela aprende primeiro no cérebro, ou deveria, sim?
Depois, para a gente afinar esse movimento, que nem a criança quando começa a andar, ela levanta e sai andando toda equilibrada? Não, ela faz um caminho neural ali dentro da cabecinha dela e ela vai testando aquele movimento. De tanto ela repetir, ela vai afinando o movimento. Sim, então o processo de repetição, ele afina o movimento. Então eu tenho um caminho neural que é feito a primeiro momento, depois eu tenho a repetição para afinar os movimentos que o meu aluno faz. Qual é o grande problema dos métodos tradicionais, na minha humilde opinião? É que eles focam muito na repetição. Tanto que tem métodos que você repete a mesma aula várias vezes. Isso está focado totalmente no aprendizado pela repetição, vai deixar o aluno ali afinar os movimentos dele. Show, legal. Só que lembra que eu falei que a grande maioria das pessoas que estão na sua sala de aula, elas não estão interessadas em serem bailarinos profissionais? Que tem aquela técnica super perfeita e não, muitas vezes ela não tem nem físico para atender o que um bailarino profissional precisa atender. Então a gente começa a trabalhar com métodos tradicionais em turmas, em bailarinas e bailarinos que não necessariamente querem se tornar profissionais e fica lá descendo goela abaixo repetições nesse aluno, tá? Esse aluno vai aprender? Vai. Mas ele precisa passar por um processo ali de repetição de muito tempo, por isso que os métodos tradicionais trabalham aí de 8 a 10 anos para uma bailarina se formar, para que essa bailarina realmente consiga executar os movimentos com limpeza. Agora, se eu trabalhar nessa estrutura aqui, ó, nessa primeira informação que eu passo para minha aluna, se eu me concentrar no caminho neural que está sendo feito, por exemplo, o que acontece hoje? O que é o mais comum? O aluno chega na sua sala de aula, você coloca o aluno, para quem já dá aula, tá? Coloca o aluno, tem um aluno que já faz balé na frente, outro atrás, você enfia o aluno que não sabe no meio dos dois. E aí fala, ó, hoje você vai copiando. É assim ou não é? É assim, eu já dei aula presencial. Hoje você vai copiando, tá? Mas devagar você vai pegar. Então vamos lá, gente, Tandi. Aí o aluno fica lá copiando. Ele não recebeu as informações necessárias para ativar o corpo dele. Ele simplesmente está copiando. Então ele começa a entrar no processo da repetição, só que pelo processo de copiar. Não, o que a gente precisa fazer para esse aluno conseguir aprender um pouco mais rápido? Eu preciso dar o caminho neural com mais informações para ele. E é aí que entra o método TBD, técnica de balé em detalhes. Por isso que eu falo que o TBD você pode até associar com outros métodos tradicionais. Se você iniciar o ensino com o método TBD e depois entrar com o método tradicional para repetição, putz, esse aluno vai voar, sim? Mas o método TBD, ele é autossuficiente por si só. Ele consegue trabalhar tanto esse caminho neural quanto a repetição, você vai entender. Mas vamos lá. O que eu tenho nesse método TBD, essa técnica de balé em detalhes? O meu professor que se forma pelo método TBD, ele vai saber o que ele tem que ensinar, igualzinho os métodos tradicionais. Ó, no primeiro ano de balé lá, da bailarina com 14 anos, sei lá, você vai ensinar para ela o tandi, depois você vai ensinar o plié. Aqui no TBD também, você vai saber exatamente o que é que você tem que ensinar. Além disso, você vai saber quando. Então, ó, isso você ensina na idade de X. Você ensina isso na idade de 6 e 7 anos. Na idade de 8, 9 anos, você já vai ensinar isso aqui. Na idade de 12, 13, você vai ensinar isso aqui. É uma turma de balé adulto iniciante, você vai ensinar isso aqui. Então, dentro do método, você vai aprender o método TBD e métodos tradicionais. O que ensinar e quando ensinar. Mas, no método TBD, você tem algumas diferenças. Por exemplo, no método TBD, você vai aprender como ensinar. E esse é o grande diferencial do TBD. Como ensinar um tandi? Simples. Eu vou lá e falo para o meu aluno. Ó, vamos lá, a gente vai aprender o tandi. Então, no tandi, você vai levar a perna lá para frente, estica a pontinha do pé e fecha. Leva ela para o lado, estica a pontinha do pé e fecha. Leva lá atrás, estica a pontinha e fecha. Não pode perder o contato do chão com os pés.
não pode dobrar o joelho. E aí o aluno vai lá tentar copiar. Ah, é 2 na frente e aí tem um plié. Não é assim uma aula de um iniciante? 2 ao lado e aí tem um plié. Ele já perdeu toda a postura, mesmo porque você nem explicou sobre postura para ele. Sim? Qual é o processo? Como é o processo? Como você deve ensinar Tandi para um aluno dentro do método TBD? Primeira coisa, você vai ensinar a postura. Antes da gente aprender sobre os movimentos do balé, vamos entender como que funciona a postura da bailarina? E aí você vai entrar num processo que a gente chama aqui de consciência corporal. A primeira coisa que você vai ensinar para sua aluna dentro do método TBD é ela perceber o corpo dela dentro da postura do balé. E aí você vai dar uma aula para ela, vai falar assim, ó, vamos lá. No balé a gente precisa manter uma postura para facilitar os movimentos que a gente vai fazer. Por exemplo, quando a gente rotaciona as nossas pernas para fora, a gente chama isso de andeor. Essa rotação, ela não acontece lá no pé, ela acontece a nível de quadril. Então, se você colocar a mão aqui, ó, e colocar sua perna lá na frente, você sente o quadril aqui dentro girar. E ela vai sentir, você vai estimular ela a sentir o corpo dela. Pois bem, então quando você colocar a sua primeira posição, por exemplo, vai o máximo que você conseguir, mas sem ficar fazendo as reboladinhas, porque senão você está forçando o seu joelho. Não, gira lá, levanta a pontinha do pé, ó, e eu giro e coloco uma primeira posição que seja confortável, que não vai me causar lesão. Uma das grandes coisas que eu defendo com o método TBD é a gente respeitar as particularidades dos nossos alunos, para a gente não machucar esses alunos. Se eu forço o meu andeor, eu começo a forçar ligamentos que estão aqui no meu joelho, sim, posso forçar a articulação de quadril, posso desenvolver uma lesão nesse aluno. Então, aqui a gente respeita. Então, tudo que eu ensino de consciência corporal para esse aluno, eu vou ensinar ele a respeitar o corpo dele, sim? Ah, muito bem, colocou lá a postura. Agora, a gente vai aprender a esticar o joelho. Em maestria, a gente aprende a ensinar o aluno a esticar o joelho sem empurrar para trás, puxando a patela para cima. Existem exercícios que você pode ensinar para o seu aluno para ele fazer, para ele ganhar essa consciência de movimento. Sim, esticar o joelho é um movimento. E aí, a gente trabalha essa consciência de esticar os joelhos. Trabalha a consciência do encaixe do quadril, que não é engavetar, mas também não pode deixar o bumbum lá. Como é que eu percebo? Meu Deus, eu sou brasileira, eu tenho bunda. Aí o professor fala, aperta a bunda, eu aperto a bunda e nada acontece. Por quê? Você não está preocupada com o volume do glúteo do aluno. O que você tem que se preocupar como professora de balé é esse alinhamento aqui da frente. Se o meu aluno está com esse alinhamento aqui, ó, essa curvinha aqui na frente, ele vai ter dificuldade para executar os movimentos. Ele está fechando o espaço articular dentro do quadril, isso dificulta a execução dos movimentos, além de tornar o movimento visivelmente errado, né? Porque tem toda uma linha para a gente trabalhar dentro do balé. Então, aqui eu consigo dar clareza para o meu aluno que eu não estou preocupada com o tamanho do bumbum dele, eu estou preocupada com essa curva aqui na frente. A gente precisa tentar alinhar essa curva. E aí eu vou ensinar exercícios que deixam automático esse encaixar. O crescer as costas, o fechar as costelas, tudo isso entra em consciência corporal. Depois que eu ensinei isso para ela, para essa aluna, ó, então, sua primeira aula, seja muito bem-vinda. A postura do balé funciona mais ou menos assim. Eu não vou ficar batendo ali uma aula inteira sobre isso, porque vai ser muito chato. Mas a todo momento eu vou dando toques na consciência corporal. Ensinei, tá? Então agora, mantendo essa postura que você tá, pode pôr a mão na cintura, a gente vai aprender o Tandi. No Tandi, a gente vai fazer um movimento que a gente desliza o pé no chão. Só que qual é o problema? Que quando a gente faz o Tandi, muitas vezes a pessoa, principalmente quem está começando, ou seja, ela já ligou que é com ela, faz esse Tandi e leva o corpo junto e volta. Leva o corpo junto e volta. Isso está errado. Então a gente tem que permanecer com o nosso corpo em cima da perna de base. Como que eu consigo permanecer em cima da perna de base? Como que eu evito esse erro? Tracionando o meu corpo para cima. Quanto mais você tracionar o seu corpo para cima, a sua perna tem mais espaço para sair num Tandi. Aí ela aprendeu a cuidar desse lado do corpo. Agora, vamos fazer um Tandi, pensar no Tandi. Cuidado,
Muitas bailarinas para fazer o tandi faz isso aqui, ó. Dobra um pouquinho o joelho e aí estica. Aí dobra de novo e aí estica. Por quê? Porque tá faltando espaço, parece que a perna não cabe embaixo. Mais uma vez, traciona o seu corpo para cima que você vai conseguir sair com a perna esticada. Só que cuidado, quando a gente faz o tandi, a perna tem que estar andeora. Se você pensar em levar a pontinha do pé lá na frente, a sua perna vai virar andedã. Eu não posso pensar nessa pontinha, eu tenho que pensar no quê? No calcanhar. O calcanhar gira, eu passo por uma meia ponta, joelho esticado, traciona tudo para cima e agora estica os dedos do pé empurrando o chão. Volta os dedos do pé e agora fecha puxando o dedinho do pé para trás, crescendo o corpo. Isso é ensinar um tandi. Sim, dentro do método TBD, todas as professoras aprendem a ensinar todos os passos de balé. Todos os passos de balé. Mas como? Dando para o aluno a consciência corporal para que ele use a percepção corporal. Você vai ver lá que quando eu faço um plié, eu sinto a parte de trás da perna. Você vai estar o tempo todo preocupada com o que o aluno está sentindo. Sim, porque isso vai garantir que a gente tenha um caminho neural mais correto. Se o meu aluno está fazendo o plié e sentindo o quadríceps, a frente da coxa, é porque o caminho neural que ele está fornecendo para o cérebro dele está errado. Ele precisa pisar com o dedinho do pé do chão, ativar arco plantar, puxando o joelho para trás, empurrando o quadril para frente, para que ele sinta essa parte de trás da perna dele ativando e recrutando. Sim? Então, é basicamente assim que a gente ensina. É claro que você não vai sair daqui hoje conseguindo acessar todas essas informações para passar todos esses detalhes. Mas, quando você quer dar aulas com maestria, você precisa passar os detalhes dos movimentos. E se nem você sabe os detalhes do movimento, vai ficar impossível. Por isso que é tão importante o método TBD, porque ele vai te ensinar, como que eu explico para o meu aluno todo esse processo para que ele consiga fazer esse caminho neural. Como que eu respeito as particularidades físicas e de mentalidade do meu aluno. Sim, no método TBD você vai ver que a gente é muito preocupado que o aluno, isso está muito ligado também com a retenção do aluno, primeiro, em não machucar nosso aluno, por isso que a gente precisa sim conhecer de corpo humano, e como que eu faço para esse aluno se sentir bem, porque o aluno que se sente bem na sala de aula, esse aluno, ele vai querer voltar. Essa aluna, ela não vai querer te largar jamais, e aí você começa a reter aluno, mas a gente vai falar mais sobre isso na nossa segunda aula. Uma coisa super importante. E aí, como que a gente faz para a gente conseguir a explicação detalhada de cada um dos movimentos? Meu Deus do céu, né? Uma imensidão. Vou passar 5 anos só estudando isso, né, para conseguir. Calma, é muito mais simples do que você imagina. Primeira coisa que a gente faz, pensando nesse processo do como ensinar. A primeira coisa que você precisa é parar de pensar que balé é isso aqui, ó. Isso aqui é balé. Tá tudo aqui, ó. Todos os passos, tandi, plié, GT, gambatimã, pirueta, tá tudo aqui, ó, dentro do mesmo balaio chamado balé. Não. No método TBD não é assim que a gente vê. A gente separa isso aqui. Existem passos no balé que são os passos que a gente chama de passos de base. E existem passos no balé que são os passos que a gente chama de passos complexos. O que eu quero dizer? Eu peguei todos os passos e dividi. Alguns são passos de base, alguns são complexos. Passos de base são passos que são puros e eles juntos constroem passos complexos. Por exemplo, um tandi. Um tandi, ele é um passo de base, sim? Se eu quero ter um salto, né? Um grande salto, um grande GT, sabe? O salto que a gente salta no ar, abrindo as pernas. Se eu quero fazer um grande GT,
eu vou ter que passar por um tandi para fazer esse grand jeté. A dinâmica da minha perna, ela passa por um tandi para depois ela sair do chão, sim? Então, um grand jeté, uma das peças para ter um grand jeté é o tandi. Uma outra peça que é um passo de base também que a gente considera é o nosso plié. É como se os passos de base eles fossem peças de Lego, sim? E os complexos é como se fossem castelo de Lego. Então, uma pirueta, ela é um castelinho de Lego. Tem várias peças que juntas formam esse castelo de Lego chamado pirueta. O que eu quero dizer com isso? Que na pirueta a gente vai ter um plié, que na pirueta a gente vai ter um passé. Sim, o passé também é considerado um passo de base aqui pra gente. Sim, na pirueta eu vou ter um fondue. O que é um fondue? Nada mais é do que um plié numa perna só. As forças que acontecem num fondue são as mesmas que acontecem num plié, só que é uma perna só que está no chão. Sim? Então, quando eu entendo que um passo complexo como pirueta, ele é formado por vários passos de base, eu entendo que o meu aluno precisa saber muito bem executar esses passos de base, porque é isso que vai dar chance dele conseguir executar esses passos complexos. E aqui nos passos complexos a gente também divide, tá? Existem passos complexos que são passos de trabalho, por exemplo, o fondue, tá? Ele não é um passo de base, ele é um passo de trabalho. As forças que ele tem as mesmas de um plié, né? Mas ele é um passo de trabalho. Outra coisa que a gente tem aqui, além de passo complexo de trabalho, a gente tem passo complexo de deslocamento. Sim? Então, a gente divide os passos do balé em blocos, para que você, como professora, consiga enxergar esse emaranhado de passos de balé de uma forma mais distribuída. A partir disso, eu já começo a sacar que se eu vou ensinar uma bailarina adulta iniciante balé, eu posso começar pela pirueta? Não, eu tenho que ensinar primeiro as peças de Lego. E aí eu começo a olhar para os passos complexos e desfazer os castelos e olhar quais são os passos que tem nesse passo complexo. Um pas de basque. O que tem num pas de basque? Sim, pas de basque é um movimento, para quem não lembra, a gente faz esse aqui, né? Sim, só olhando aí para não cortar meu pé. O que tem no pas de basque? Eu tenho um tandi, eu tenho um fondue, eu tenho um rondejant. Quando eu começo a entender isso, aí eu começo a criar aulas mais inteligentes. Criar aulas que ensine as peças para que o cérebro do meu aluno faça o caminho neural de forma mais certa. Para depois eu juntar essas peças num passo complexo. Sim? Então, é basicamente assim que a gente trabalha dentro do método TBD. O que eu preciso aqui nesse evento que você tenha clareza? Que eu não vou ensinar para você apenas o que você tem que ensinar para o seu aluno e nem em qual momento, mas principalmente como você deve ensinar para esse aluno. Sim? E esse é um grande diferencial do método TBD. Como que eu ensino, como que eu explico para ele uma pirueta? Como eu explico em qual momento é o momento certo de eu ensinar a pirueta para ele? Sim, é sobre isso, dar aula com maestria. Além disso, as particularidades desse aluno. Será que esse aluno tem condições físicas para fazer o que eu estou pedindo? Por exemplo, fechar uma quinta. Existem análises que a gente pode fazer olhando para o aluno que a gente vê que aquela quinta naquela pessoa não vai ser possível de ser feita. Como eu lido com isso? Como eu lido com alunos que têm uma autoestima mais baixa, que acha que nunca consegue fazer nada, que desiste de todos os movimentos possíveis? Percebe? Se trata não só da técnica, mas se trata de enxergar no aluno
um ser humano, uma pessoa que está ali porque ela ama aquilo, porque ela quer aprender. E eu, como professora, o que eu tenho que fazer é ajudar esse aluno a sair do ponto A e chegar no ponto B. E é isso que a gente faz em maestria. Esse é o nosso foco em maestria. É a gente trabalhar, a gente vai trabalhar o caminho neural da melhor maneira possível ali, dando detalhes de cada movimento. E a gente vai trabalhar a repetição dos movimentos, mas cuidado, a gente não repete sequência, a gente repete movimento. Para quê? Para que meu aluno ganhe também agilidade de raciocínio. Então, tudo dentro do método TBD é pensado para ajudar o aluno a aprender balé. Essa é a pegada. Sim, mas bora lá que a gente ainda tem muita coisa para falar sobre maestria. Então, método TBD é um dos pilares de maestria. Sim, além disso, a gente vai falar sobre coreografias ali, sobre maneiras de reter os nossos alunos e vai falar também sobre maneiras de você, como professora, ter uma saúde financeira, porque isso sim é importante para que você consiga continuar nessa profissão que é tão linda. Show de bola? Bora lá que não acabou. Agora que você já sabe o caminho para se tornar uma professora de balé formada com maestria e já conheceu os fundamentos do método TBD, chegou a hora de aprender sobre como atrair e reter alunos, além de formas para fazer uma renda extra ou iniciar sua jornada como professora de balé. Mas a nossa aula aqui já está longa demais, então isso eu vou abordar na nossa aula 2 dessa série. Mas antes de eu finalizar essa aula aqui, deixa eu te explicar como que vai funcionar o certificado de participação desse evento. Para a emissão do certificado de participação, você precisa seguir 3 passos. O primeiro é assistir às 3 aulas dessa série e fazer seu resumo. Essa daqui é a primeira aula. A segunda aula vai ser liberada na quarta-feira, às 7 horas da manhã. E a terceira vai ser liberada na sexta-feira, às 7 horas da manhã. Domingo, tudo sai do ar. Então, se programe para não perder nenhuma aula. O segundo passo é você estar no grupo de WhatsApp do evento. Se você ainda não está, basta você clicar no botão que tem aqui embaixo. E o terceiro passo é responder o questionário das aulas que eu vou liberar na sexta-feira lá dentro do grupo do WhatsApp. Lá vai ter perguntas sobre tudo que eu vou explicar aqui nessas aulas. Quem acertar 70% do questionário vai ter o certificado de participação do evento gratuitamente. Além disso, quem assistir as 3 aulas ainda vai ganhar um mega presente, um planner personalizado de professora de balé para te ajudar a organizar as suas aulas. Tudo de graça, mas para isso você precisa assistir as 3 aulas dessa série e estar no grupo do WhatsApp que está com o botão aqui embaixo. Bora lá, nosso evento não acabou, então essa aqui foi a nossa primeira aula. Faltam ainda 2 aulas para você ter acesso a todo o conteúdo. Então eu te vejo na próxima aula. Beijos e até mais. Eu sou a Lucimara, eu tenho 37 anos e eu falo do interior de São Paulo, aqui de Serra Negra. Olá, eu sou Josiane, eu tenho 40 anos e moro em São José dos Pinhais, no Paraná. Famosa Carol Braida, eu sou de Campinas, tenho 45 anos de idade. Desafiante. Foi extremamente desafiante, porque assim, a gente tinha que se dedicar, a gente tinha os trabalhos, a gente tinha todo um empenho, né, para fazer, mas foi gratificante porque houve uma troca muito grande de ideias com o grupo, né, com a comunidade da Mari. Então, assim, foi extremamente surreal, assim, sabe? Eu tinha esse desejo, mas eu achava que apenas bailarinas profissionais poderiam ser professoras de balé. E a Mari apareceu com essa proposta, colocou isso pra gente, que era possível sim a gente aprender com passo a passo, tudo certinho. E aí eu vi essa chama reacender. Foi muito mais do que eu achava, que eu acho que eu não tinha nem ideia do que viria, né, quando a gente entrou lá. Mas foi muito mais, muito mais. Eu aprendi coisas que eu nem imaginava que precisava para dar aula para mim, né. E quando veio o selão, assim, foi uma glória, ficou todo mundo muito feliz, mas a gente não tinha dúvidas, nem precisava do selo. O selo é pro mundo, para quem não conhece o balé online, né? Mas para quem conhece, a gente sabe que não precisa, porque o trabalho é muito sério, é muito sério. São anos de estudo, são anos de trabalho com a aluna, e é difícil achar um mundo tão acolhedor quanto essa metodologia. Veio com a surpresa de que o curso tava, né, era reconhecido pelo MEC e tudo mais. Nossa, quando a Mari falou aquilo, eu pensei assim, cara, agora eu posso ir muito mais além, porque qualquer lugar que me exigia alguma coisa, algum documento, algum comprovante, falava, olha, é reconhecido pelo MEC, tá bom pra você? Então, foi uma surpresa e agregou, né? Agregou muito valor. Agregou muito valor. Não é qualquer um que tem ali o selinho do MEC, né? A gente tá ali, TBD. O reconhecimento do MEC, para mim, eu acho que para os meus colegas também, é aquele selo para dizer, ó, eu sou capaz sim.
sabe? Nós sabemos da nossa capacidade, mas para os outros, né? E, infelizmente, a gente tem que provar, né? Foi muito satisfatório, sabe? Então, foi uma conquista muito grande, uma conquista. Eu estou super feliz e eu jamais imaginei dar aulas de balé. Então, eu criei o Ballet Day, né? Com as minhas alunas, Ballet Day online. Mas hoje eu já cheguei a ter 8 alunas e me senti renovada. Para mim, dar aulas de balé foi uma renovação para mim. Então, estou curtindo bastante. E formada, na hora que você coloca lá o diplomão na rede social, né? Já começam a aparecer oportunidades, né? Alunas do online apareceram para dar aula particular de dificuldades que elas estavam enfrentando ali. A gente fazia as aulas mais específicas para as dificuldades delas. E aí surgiram essas oportunidades dentro da escola que eu faço aula, de dar aula para crianças. Já estou com algumas alunas, alguns projetos aí. Agora eu tenho também, já tenho uma turma particular que a gente já renovou esse projeto. Elas pediram para continuar com um novo projeto, eu estou com elas. E estou também como professora na academia do balé online. Quanto tempo que a gente terminou a maestria? 6 meses, eu acho. No mês que vem, eu já tenho esse dinheiro de volta. A maestria já está pago.